2025 já começou no Flamengo. José Boto e Felipe Luiz se reúnem na Europa para traçar novos planos. Meus amigos, multicampeão mundial aí na Europa, também com passagens pelo Flamengo, deve estar assinando com o Vasco. Oscar no São Paulo, Andrés Pereira no Palmeiras, Gabigol no Cruzeiro e até agora ninguém no Flamengo. Só deve sair, tem uma lista para sair, mas para chegar o Flamengo ainda está muito devagar. Mudou o presidente, mas na negociação o Flamengo continua lento. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça sim. Custa você ajudar? Clicou no like, se inscreveu, você vai dar uma moral e tanto. Consegue me ajudar aí? Então vamos que vamos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá lento, mas vai dar tudo certo no final. Você põe fé? Você confia nessa nova diretoria? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos, e é nóis. Amigos, a situação é a seguinte: os times estão se movimentando aí. Primeiro, Palmeiras aí que já contratou um monte de jogador. O destaque maior aí, tá para chegar ainda, tá para acabar de negociar, mas já tá bem encaminhado, é o Andrés Pereira, que inclusive tá num bom momento aí no futebol europeu, lá no Fulham. E ele mesmo já deu declarações aí que quer vir jogando Palmeiras. Antes falava que era flamenguista, coisa e tal. Agora tá dando declaração que quer muito vir jogando Palmeiras. Então, esses caras ouviram a casaca danada. Falou que tem dinheiro, os caras crescem o olho. Mas as notícias que a gente tem é que o salário dele deve ser na faixa de 2 milhões de reais no Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras abrindo os cofres aí para um jogador que não é isso tudo, né? Inclusive entregou lá a Libertadores 2021 pro Palmeiras, não mole. Mas aí, vamos que vamos, né? Já o São Paulo prepara um salário de 3 milhões de reais por mês aí. Praticamente está assinado com o Oscar. Deve ser anunciado hoje. Então o São Paulo também com a mega contratação aí, que era sonho do Flamengo. Então o Flamengo sonha com o jogador, fica anos e anos negociando, e depois no final ele fecha com outro clube, e outro clube até sem dinheiro. Então o Flamengo, que mudou de gestão, continua lento aí. E jogador multicampeão na Europa, passagens aí por vários times, como o Chelsea, né? Arrebentou no Chelsea, com passagem pelo Flamengo, ficou 3 anos no Flamengo, 3 anos e meio. É o Davi Luiz, galera. O Davi Luiz está praticamente acertado com o Vasco. Depois que o dirigente lá do Fortaleza deu declarações que não há negociação entre Fortaleza e Davi Luiz, ganhou muita força, muita repercussão o nome de Davi Luiz exatamente no rival do Flamengo, Vasco. Aí eu te pergunto, você vai passar a ver o Davi Luiz com outros olhos se ele for jogar no Vasco? Sim ou não? Ele não chegou a ser aquele ídolo igual o Gabigol, mas é um cara que todos teve no Flamengo, ajudou muito, agregava muito valor, né, nos outros jogadores mais novos ali, passava seus ensinamentos, apoiava, recuperava o jogador, recuperou o Rodinei, recuperou o Léo Pereira, recuperou o Cebolinha, entre outros aí, deu moral pro Everton Araújo agora por último. O Wesley ganhou muita moral com o Gabigol, com o Davi Luiz, que ajudava ali. Inclusive, o Matheus Cunha foi um dos que deu as últimas declarações no dia de ontem e disse que Davi Luiz é um super cara, que ajuda todo mundo, que era um baita jogador, ele tinha um baita jogador experiente, estava sempre ajudando os companheiros, motivava eles, sabia ajudar eles no momento difícil. O Davi Luiz, que quando foi para reserva, nem sequer questionou, nem brigou. Quando chegava em outras cidades aí que era recepcionado pela torcida, o Davi Luiz era um dos primeiros a parar para tirar foto, cumprimentar, dar atenção ao torcedor. Então o cara é diferenciado. Mas agora ele sai do Flamengo. A verdade é essa. Dá adeus ao nosso Mengão e deve estar fechando com o Vasco. Então uma notícia aí que não sei se vai agradar todo mundo não, porque você saber que vai reforçar um rival, mesmo um rival fraco igual o Vasco, não é bom, né? Não é assim que funciona. E falando de saídas, como a gente falou aí, Davi Luiz, Gabigol já saiu, tá chegando no Cruzeiro, inclusive vazou a imagem dele lá no Cruzeiro, coisa e tal. Vazou também aí a imagem da Pet do Super Mundial, vou deixar aqui para vocês verem.
É uma das imagens que estão sendo discutidas aí, provavelmente essa é a primeira, mas deve ter outras, e uma delas vão ganhar, é claro, e aí a gente vai ver o que dá. E, continuando na linhagem aí, no mercado da bola, o Flamengo deve perder já de início agora, com sondagens fortes. Everton Araújo, Fabrício Bruno, Matheus Gonçalves, Lohan e Wesley. E o Wesley, meus amigos, vive um momento particular. Por quê? Porque o Wesley, ele está aí sendo cotado aí, sendo citado por muitos comentaristas futebolísticos como o melhor lateral brasileiro do momento, inclusive com que tem tudo para ser um dos melhores do mundo na posição. Em breve deve estar na seleção brasileira. Então, com isso, chega a notícia aí de que o Flamengo prepara a venda do Wesley para a Europa. Os dias de Wesley no Flamengo pode estar contado. O clube precisa de vendas para equilibrar o orçamento de 2025. Aguarda a proposta da Europa aí pelo lateral direito. Destaque na reta final de 2024. Barcelona, Tottenham, Liverpool demonstraram interesse com o clube, com o jogador aí, né, que é londrino. Liderando as negociações, uma proposta oficial do Tottenham deve ser enviada nos próximos dias. O Flamengo pretende arrecadar entre 25 e 30 milhões de euros com a transferência do jovem atleta. Então, o que acontece? 25 milhões já estão na mesa do Flamengo. É o que falam aí. Times como Barcelona, Tottenham, o próprio Liverpool já fizeram essa sinalização aí. Mas o Flamengo espera que algum deles ofereça acima de 30 e vai vender. Então, você vê como é que vai ficar a situação do Flamengo. Imagina se sai o Wesley, sai o Fabrício Bruno, já saiu o Davi Luiz, já saiu o Gabigol, deve sair também o Matheus Gonçalves, pode estar saindo o Lohan, que já está treinando adiantado aí, não parou nem nas férias para poder mostrar alguma coisa já no início ali da temporada e sair ainda nessa janela. A visão dele é essa. Então o Flamengo pode estar perdendo vários jogadores aí. E falando em perdas, quando a gente vai partir aí para as contratações, o Flamengo que faz uma investida aí em Roberto Firmino, mas o que acontece? Agora, nesse momento, não tem proposta nenhuma, mas o Flamengo já estuda de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque o Roberto Firmino estaria insatisfeito lá no Al-Ahly. Ele estando insatisfeito, ele mesmo vai tentar sua rescisão para chegar de graça no Flamengo. Por outro lado, o Flamengo acredita que o Al-Ahly vai ceder pelo simples situação. Lá, né, tem a cota de estrangeiro e eles estão com ela extrapolada. Saindo o Roberto Firmino, eles podem contratar um outro brasileiro midiático ou um outro estrangeiro qualquer midiático, porque o que eles querem é visibilidade para a Copa do Mundo. Eles querem divulgar bastante seu país e os clubes estão unidos nisso aí. Então, com isso, pode ser que saia assim como aconteceu com o Michael recentemente, que está no Flamengo. Então, o Flamengo está aí de olho nisso aí, vai entrar com tudo, só que o Flamengo está muito lento, continua lento, mudou a gestão, o presidente aí continua lento, está todo mundo se reforçando, todo mundo quando chegar no dia 2 de janeiro vai estar apresentando seus reforços para já começar a pré-temporada. E o Flamengo até agora só tem conversas, nem conversa adiantada, é apenas conversas meias que vagas ainda, né? De forma velada. Tipo com o Roberto Firmino aí, o Flamengo nem tem conversas 100% ainda. Tem algum adiantamento aí com o staff dele para sondar e só. Outros jogadores aí que foram falados tempos atrás, como o Oscar, por exemplo, o Anderson Pereira, que iria voltar no passado do Flamengo, já estão fechados com outro clube. O Flamengo aí caminhando a passo de tartaruga. Então isso preocupa. Porque a gente sabe que vai perder jogadores, aí fica nessa história de que tem que equilibrar o caixa. Beleza, tem que equilibrar o caixa sim. Só que vai entrar agora pagamento do Brasileirão. São 54 milhões para a terceira colocação. O Flamengo tem direito aí a mais 50 milhões de euros que vai receber da FIFA pelo Super Mundial. Aí tem mais algumas parcelas de jogadores que o Flamengo já vendeu muito tempo atrás, o Flamengo ainda está recebendo. Ou seja, vai entrar muita grana no Flamengo e o Flamengo não consegue aí se movimentar, não arruma um patrocínio novo. Terminou o patrocínio agora com o Kawhi. Deve estar buscando um patrocínio novo, acredito que vão conseguir um valor muito maior. Sim, o Flamengo é muito bom nisso. Era muito bom nisso, né, Flandinho? Agora vamos ver agora na gestão do BAP. Mas o Flamengo está lento. Enquanto está lento, os outros estão se reforçando. Daqui a pouco os clubes já estão
adiantado aí, com o processo adiantado. E o Flamengo até agora, a única coisa que o Flamengo sabe é que teve o retorno do zagueiro Pablo, que segundo o seu scout ele não vai sair, seus empresários, ele não vai sair do Flamengo, ele pretende continuar. O Flamengo, por sua vez, não quer manter o jogador, que é caro, hoje tem um salário de 600 mil. Com a saída de Davi Luiz, que ganhava na faixa de 1 milhão a 1 milhão e 300, e com a saída do Gabigol, que ganhava na faixa de 1 milhão e meio, o Flamengo economiza aí na folha salarial quase 3 milhões, onde já dava para ter sinalizado aí e contratado, por exemplo, estava de graça, era um salário mais novo. O Oscar, que é sonho antigo, todo mundo sempre sonhou com o Oscar chegando para fazer aquela dupla ali com o Arrascaeta, ou para ser o substituto imediato do Arrascaeta, ou mesmo até para colocar o Arrascaeta no banco. E o Flamengo, na hora que teve a oportunidade, que o cara estava aí dando sopa, o Flamengo simplesmente nem tentou negociar com o cara. Vai entender, outros anos aí que era muito difícil a contratação, o Flamengo estava lá. Outro detalhe, Claudinho. O Flamengo tem 3 anos que está tentando o Claudinho, martelando. Esse ano até agora nem surgiu a notícia, ainda bem, porque quando surge essa notícia, o Flamengo passa a janela inteirinha negociando com o Claudinho, não busca mais ninguém. Dessa vez nem tentou o Claudinho até agora, pelo menos. O Oscar, o Flamengo não tentou, outros jogadores aí, o Flamengo só está tentando. Roberto Firmino, se bobear, vai estender a janela inteirinha de negociações, para no final a gente levar um não ainda, falar que não vai ter jeito. Então o Flamengo tem dessas bobeiras aí, dessa nuance, isso acontece de ano em ano. O Flamengo mira um jogador e não traz. É complicado, mas é a verdade. Por outro lado aí, estamos tentando também um lateral direito que hoje está na Juventus, já tem aí na faixa de 34 anos, que é o Danilo. Lá está sendo mais utilizado como zagueiro do que tudo, é capitão da Juventus. O cara só quer sair de lá quando acabar o seu contrato. Segundo ele, o capitão não abandona o time no meio da temporada. E o Flamengo também tem ele na mira, e teve ele na mira no meio do ano passado, não deu nada, agora está com ele na mira de novo. Ou seja, o Flamengo sempre mirando jogadores que dificultam, que são difíceis de trazer. No final das contas, a janela passa e o Flamengo tem que sair contratando no finalzinho, igual aconteceu aí. Trouxe o Alcaraz na última semana, Gonçalo Prato, Michael conseguiu um pouco antes, mas foi tudo assim, de supetão, no improviso ali, na correria, aí que era o que tinha. São jogadores de qualidade, mas eram jogadores que tinham, porque os bonzão mesmo já estavam contratados. O Almada já tinha sido contratado pelo Botafogo, o Luiz Henrique. Estava fácil o Flamengo contratar ele, apesar de ser 20 milhões de euros, pagou 20 no Alcaraz, poderia ter trago o Luiz Henrique, deixou o Botafogo levar, acabou com o Luiz Henrique, foi o cara principal dos títulos que o Botafogo conquistou. Ou seja, o Flamengo está faltando essa visão. Às vezes você tem que ser mais incisivo no mercado, porque se você deixar o adversário se reforçar, isso vai te prejudicar lá na frente. A gente poderia ter beliscado o Brasileirão aí mesmo ao tranco do barranco. Por quê? Porque imagina se o Luiz Henrique, que estava no Botafogo, estivesse no Flamengo. A história poderia ter sido muito diferente. Mas o Flamengo deixou o outro time levar. Então o Flamengo tem isso aí. Agora tá deixando os jogadores tudo ser contratado. Aí quando não tiver mais ninguém para negociar, o Flamengo vai lá e pega o que sobrar, se conseguir contratar. Tem que fazer o caixa? Claro, isso é importantíssimo, manter ali disciplina financeira. Porém, se os clubes quebrados aí, sem dinheiro, como São Paulo, Corinthians, entre outros, aí, conseguem contratar, o Flamengo também tem condição de chegar lá e contratar. E fica nessa aí, querendo dar um de bonzão, de que sabe de tudo, finanças, coisa e tal, e no final das contas não se reforça. Tem um baita elenco, mas no ano que vem é muito difícil. Podemos fazer até 90 partidas. Imagina fazer 90 partidas com um elenco pequeno. Então não tem jeito. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto. Valeu, amigos.